Mindy acordava todos os dias com o som do despertador antigo, que tocava sem piedade às 5h30 da manhã. O quarto no porão da mansão dos Lee era escuro, apertado e frio. Mas para ela, já não era mais importante. Desde o momento em que entrou naquele local, aos 19 anos, ela sabia que sua vida seria marcada por um fim silencioso. Não que Mindy fosse uma pessoa derrotada, mas a sua história parecia ser repleta de pequenos sofrimentos que passavam despercebidos pelos outros, até ela mesma. Ela olhava para o teto sem expectativa, tentando se reconectar consigo mesma. O silêncio do porão, quase opressor, não fazia jus aos seus pensamentos agitados. Ela não sabia como, mas sentia que algo precisava mudar. Ela tinha apenas 25 anos, mas já havia acumulado uma bagagem emocional que muitas pessoas na sua idade ainda não tinham. O tempo parecia ter se arrastado durante todos aqueles anos de trabalho na casa dos Lee. Mas por mais que fosse difícil, Mindy sabia que a humilhação se tornara parte dela. Uma parte da qual não conseguia se livrar facilmente. Mindy cresceu em uma pequena aldeia rural, longe dos grandes centros urbanos da Coreia. A vida era simples, marcada por longas horas de trabalho no campo, onde seus pais, humildes agricultores, lutavam para sustentar a família. Ela sempre foi uma filha obediente e dedicada, e seu maior desejo era poder estudar e dar uma vida melhor para seus pais. Mas a pobreza sempre esteve ao seu lado como uma sombra constante. Quando Mindy completou 18 anos, decidiu que não queria mais viver em uma aldeia onde as possibilidades de crescimento eram limitadas. Ela queria mais, queria estudar e aprender novas habilidades. Foi quando recebeu a oportunidade de trabalhar como empregada na casa de uma família rica, os Lee, em Seul. Seus pais a incentivaram a ir, apesar das dúvidas, pois sabiam que se Mindy tivesse sucesso, ela poderia mudar sua vida e eventualmente a deles também. Ao chegar à mansão dos Lee, Mindy ficou deslumbrada com o luxo e a grandiosidade do lugar. Era uma casa imensa, com janelas enormes, jardins bem cuidados e uma decoração sofisticada. Ela sabia que nunca viveria de maneira tão luxuosa, mas a ideia de aprender e ganhar dinheiro para sustentar sua família a motivava. No começo, ela se sentiu esperançosa, mas logo as coisas começaram a mudar. A primeira coisa que Mindy percebeu foi o comportamento da patroa, Ae-jin. Ae-jin era uma mulher imponente, com um olhar afiado e uma postura autoritária. Ela não falava muito, mas quando fazia, sua voz carregava uma carga de desprezo. Ela mal olhava para Mindy, exceto para criticá-la. A cada erro cometido por Mindy, Ae-jin a humilhava com um sorriso falso, disfarçado de bondade. Você está aqui para aprender, Mindy. Então, tente fazer as coisas certas da próxima vez. Ok? Ela dizia com uma leve ironia na voz. Mindy nunca tinha aprendido a se defender, e as palavras de Hae-jin se infiltravam em sua mente, moldando-a. Com o tempo, as humilhações tornaram-se mais frequentes. Hae-jin começou a exigir mais de Mindy, com tarefas cada vez mais difíceis e irritações cada vez mais constantes. A pressão foi crescendo, mas Mindy apenas aceitava. Ela estava tão acostumada a ser tratada como invisível que se tornou uma sombra na casa dos Lee. Mindy estava começando a se perder. A falta de liberdade a consumia, e com o tempo ela se via cada vez mais como uma peça descartável, sem valor. Ela passava os dias cumprindo ordens, lavando roupas, preparando jantar, arrumando os quartos, e seu espaço pessoal, sua individualidade, estava se esvaindo lentamente. Ela se perguntava: eu sou apenas um reflexo do que as outras pessoas querem de mim. Mas mesmo sem respostas, Mindy se submeteria a mais uma jornada sem fim de silêncio e servidão. As humilhações aumentavam. Mindy se sentia cada vez mais sozinha e diminuída, à medida que tentava agradar os Lee. Sun-hee, a filha de Hae-jin, também fazia questão de lembrar Mindy de seu lugar. Com sua arrogância natural, Sun-hee frequentemente zombava de Mindy, comparando-a com outras empregadas de famílias mais humildes, e dizendo que, com sorte, ela poderia conseguir um emprego de meio período em algum lugar melhor no futuro. Era uma ferida que não se cicatrizava. Num dia, Mindy cometeu um erro simples. Esqueceu de passar o arroz antes de colocá-lo para cozinhar. Uma falha simples, mas para Hae-jin isso foi o suficiente para mais uma humilhação pública. Você realmente não sabe fazer nada direito, Mindy. Como é possível ser tão incompetente? Hae-jin gritou. Mindy abaixou a cabeça, sentindo o peso das palavras afundarem em sua alma. O pior não eram os erros que ela cometia. Era o olhar desdenhoso de Hae-jin, a forma como ela olhava para Mindy como se fosse uma coisa descartável.
No fundo, Mindy sabia que as coisas nunca mudariam. Ela sentia o peso da impotência. Se pelo menos ela fosse reconhecida por seu esforço, mas nada disso acontecia. Mindy sentia-se vazia e sem esperança. Certo dia, depois de um erro simples, Mindy foi mandada para o porão. Vá para o seu quarto. Não me peça mais nada. Eu não quero ver sua cara agora. A frase de Hyejin era fria, quase cruel. Mas o que Hyejin não sabia era que, naquele momento, Mindy sentiu algo despertar dentro dela. A raiva que ela estava sentindo foi abafada por anos de subordinação, mas agora estava à flor da pele. Algo dentro dela quebrou. Mindy subiu as escadas em direção ao seu quarto, e antes de descer para o porão, ela olhou para os objetos e fotos na casa. Lá estava a família Lee, sempre sorrindo. Sempre perfeita, sempre superior. E ela, Mindy, nunca seria nada além de uma sombra. Ela sabia que a humilhação que sentia não seria algo que as pessoas veriam como errado. Era apenas mais um reflexo de uma sociedade que valorizava a perfeição e ignorava a dor dos outros. Os filhos de Hyejin, Sunhei e Jin, eram ainda mais cruéis do que os próprios patrões. Sunhei, a filha mais velha, de 21 anos, era arrogante e não escondia seu desprezo por Mindy. Ela a tratava como uma inferior e frequentemente a usava como alvo de piadas. Mindy, você não sabe de nada sobre moda, né? Eu posso te ensinar como escolher roupas decentes, ou será que não dá para alguém como você? Sunhee brincava, com uma risada zombeteira, enquanto Mindy abaixava a cabeça, tentando ignorar. Mas essas humilhações eram apenas a ponta do iceberg. Sunhee frequentemente deixava Mindy fazer o trabalho mais pesado, enquanto ela descansava em seu quarto. Com sua vida aparentemente sem preocupações. Os vestidos de grife, a maquiagem impecável e a vida social ativa contrastavam fortemente com a vida de Mindy. Jin, o irmão de Sunhee, também tinha uma postura similar. Ele raramente falava com Mindy, mas seus olhares sempre diziam o que ele pensava. Ele via Mindy como uma peça funcional, nada mais. Quando ela errava em algo, Jin apenas soltava um suspiro impaciente e se retirava, sem oferecer sequer um olhar de consolo. Para Jin, ela era uma mera empregada. E os outros empregados também eram tratados com a mesma frieza. Eles eram invisíveis. À noite, Mindy não conseguiu dormir. Ela ficou acordada por horas, sua mente fervendo com pensamentos confusos. Eu sou nada. Eu não sou ninguém. O que há de errado comigo? Esses pensamentos repetiam-se como um eco. Mas no fundo, algo estava mudando. Ela estava cansada de ser invisível. Mindy levantou-se na manhã seguinte, não como uma serva submissa, mas como uma mulher determinada a mudar sua vida. Ela sabia que não poderia mais viver aquela vida de humilhações. Seus erros não eram mais uma medida de sua inutilidade. Eles eram apenas momentos passageiros em uma vida cheia de possibilidades. Ela se arrumou, pegou seus poucos pertences e saiu de casa. Ao caminhar pela rua sombria, Mindy sentiu uma sensação de liberdade. Cada passo parecia um grito silencioso contra tudo que a havia aprisionado até aquele momento. Ela não olhou para trás. Ao deixar a casa dos Lee, ela sabia que algo estava começando a mudar, e que sua vida nunca mais seria a mesma. Mindy chegou a um albergue para mulheres que estavam em situação de vulnerabilidade. Ali encontrou um espaço onde poderia recomeçar. A liberdade era assustadora, mas também libertadora. Ela sabia que seria difícil, mas não tinha mais medo. Ela havia tomado a decisão de mudar, e isso a tornaria mais forte do que nunca. A transformação de Mindy não era apenas sobre abandonar a casa dos Lee, mas sobre se reconectar com a mulher que ela sempre foi por dentro, antes que o mundo começasse a esmagá-la. Ela pensava em sua infância, nos dias antes da pressão esmagadora e dos sacrifícios exigidos dela. Lembrava-se dos momentos simples de felicidade, dos sonhos que antes pareciam tão distantes, mas que agora, à medida que ela se reerguia, pareciam ao alcance de suas mãos. A mulher que ela se tornaria era mais forte do que ela imaginava. Ela sabia que os próximos dias não seriam fáceis. A luta pela liberdade emocional e financeira seria árdua, mas Mindy estava pronta. Ela havia encontrado sua voz e ninguém mais poderia calá-la. Nos dias seguintes, Mindy começou a fazer mudanças tangíveis em sua vida. Ela encontrou um pequeno apartamento, longe da casa dos Lee, um espaço só seu, onde ela poderia finalmente respirar. Os primeiros dias foram difíceis, repletos de inseguranças, mas a cada pequeno passo, ela se sentia mais forte. Ela não estava mais sozinha, porque havia aprendido a se acompanhar. Ela procurou trabalho e, com o tempo, encontrou uma vaga em uma pequena loja de roupas. O trabalho era simples,
mas diferente de tudo que ela conhecera antes. A sensação de ser tratada como uma pessoa e não como uma sombra foi libertadora. A cada dia, Mindy deixava para trás os ecos da humilhação. Ela finalmente havia se libertado. Mas a maior transformação de Mindy não estava nas escolhas que ela fazia por fora. Ela havia mudado internamente. Ela havia aprendido a se valorizar. Não importava o que os outros pensassem dela. O que realmente importava era como ela se via. Ela não era mais a mulher que sofria em silêncio, mas a mulher que, após toda a dor, encontrou sua força e coragem. Mindy estava em seu novo apartamento, rodeada pelo silêncio que agora a acolhia, quando um telefonema inesperado cortou a paz que ela vinha cultivando. A voz do outro lado da linha era familiar, mas desta vez soava diferente. Era a Sra. Lee. Mindy, você precisa voltar. Há um problema na empresa e só você pode resolver. Preciso de você aqui amanhã, sem falta. Mindy sentiu uma tensão crescente no peito, mas ao invés de se sentir ameaçada ou impotente, ela sentiu uma centelha de algo que há muito tempo não sentia. Empoderamento. Ela sabia o que significava aquela ligação, mas algo dentro dela havia mudado. Ela não era mais a Mindy que aceitava tudo em silêncio. Ela não precisava mais da aprovação de ninguém, muito menos de uma patroa que sempre a tratou como inferior. Ela desligou o telefone sem responder e ficou sentada por um longo momento, refletindo. A raiva que sentia pela forma como fora tratada nos últimos anos começou a borbulhar de forma diferente dentro dela. Não era mais um sentimento de frustração impotente. Era uma raiva justificada que exigia ser ouvida. Com um suspiro decidido, Mindy se levantou e foi até o espelho. A mulher que ela viu não era a mesma de antes. Agora, ela estava forte, confiante e pronta para enfrentar o que fosse necessário. No dia seguinte, Mindy apareceu no escritório dos Lee, como solicitado. Quando entrou na sala de reunião, a Sra. Lee a observou com um olhar crítico, mas algo em seu rosto indicava uma leve surpresa. Mindy não era mais a funcionária submissa que ela costumava manipular. Ela estava diferente. Ela era diferente. Mindy, você finalmente decidiu voltar, hein? Disse a Sra. Lee com um tom de desdém. Estava pensando que você tinha se perdido no caminho. Mindy, mantendo a calma, a olhou diretamente nos olhos e respondeu sem hesitação. Não, eu não me perdi, eu estava me encontrando. A Sra. Lee riu, um som seco e desdenhoso. Ela não estava pronta para o confronto que se desenrolava diante dela. Mindy, por outro lado, não estava mais disposta a permitir que a patroa diminuísse sua importância. Ela estava ali para reivindicar sua dignidade. Você pensa que pode me tratar como sempre fez? Que eu sou apenas uma peça descartável no seu jogo? Mas você está enganada, disse Mindy, com uma voz firme que ecoava pela sala. Você me humilhou, me fez acreditar que eu não valia nada, mas eu sei quem eu sou agora. Eu não sou sua empregada, nem a sombra que você queria que eu fosse. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou a mulher que você subestimou. A patroa se manteve em silêncio por alguns segundos, aparentemente tentando processar o que acabara de ouvir. Mas o olhar de Mindy não vacilou. Ela sabia que estava prestes a fazer algo grande. Eu não vou mais permitir que você me trate dessa forma. Não vou mais ser o alvo de suas humilhações. A única coisa que você me ensinou foi o que eu jamais quero ser. Uma pessoa que busca poder às custas dos outros. E agora estou aqui para dizer que estou saindo, definitivamente. Não para me submeter, mas para tomar as rédeas da minha própria vida. A Sra. Lee ficou paralisada, a raiva de anos tentando ser contida em um único gesto. Mas Mindy não sentiu medo. Ela não precisava mais da aprovação de ninguém. Ela sabia que, naquele momento, ela estava tomando controle de sua própria história. Com um último olhar de desafio, Mindy virou-se para sair da sala. Ao cruzar a porta, sentiu-se mais leve do que nunca. Ela sabia que esse era o fim de um ciclo. E, mais importante, era o início de um novo capítulo, onde ela seria a protagonista. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui trazemos histórias reais que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo, onde a verdade encontra a justiça.